E de tudo que você estudou até hoje, qual, na sua opinião, é o evento, é o caso mais contundente, que tem mais informação, que você considera agora, isso aqui para mim é uma prova irrefutável da visita de extraterrestres na Terra? Cara, eu vou citar dois no Brasil, para você lembrar de outro, eu falo. A Operação Prato, 1977, não tem como negar, você tem entrevista com o coronel, né? Na época eu acho que ele era capitão, depois foi promovido a coronel, o Irangê Holanda, né? Você tem fotos da época, você tem imagens, liberaram algumas fotos e outras não, você tem no Arquivo Nacional em Brasília uma gama de documentos, não só sobre esse caso como outros, tudo documentado, né? Você tem relatos que você vê lá, documentos onde você vê o carimbo lá confidencial, que só foram liberados muitos anos depois. Então tá lá, está documentado, né? Se não liberaram fotos nítidas, você vê alguns desses documentos onde tem desenhos até muito bem feitos, exatamente do disco voador, né? E o cara coloca carimbo de confidencial dizendo o local, dia, hora, está lá novembro de 1977, Colares, no Pará, etc. Então isso para mim é uma prova. O caso Varginha eu acho fenomenal. Por quê? O número de pessoas que fizeram relatos é muito, muito grande. Você não conseguiria fazer uma fraude ou engano por tantas e tantas pessoas. Agora, o problema do caso Varginha, o que é para a maioria das pessoas? É falta de informação, né? Foram publicados pelo menos 3 livros, né, sobre o caso Varginha. Eu li 2. O mais antigo, do advogado Ubirajara, Franco Rodrigues, e depois mais recente do Marco Petit, né? Então depois de você ler 2 livros, aí você começa a entender toda a dinâmica do caso. Recomendo também sobre o caso Varginha o programa antigo lá do Goulart de Andrade, né, feito já bem na época, em 96, pouco tempo depois porque o caso Varginha é de 20 de janeiro de 96. Então, pouco tempo depois, ele fez um programa muito bem feito, entrevistou as meninas, entrevistou a mãe delas. Tal. Então, você tem uma gama de coisas ali que eu acho que não tem como você negar. A parte de imagens, você vai ter várias. Uma imagem, eu sempre falo aquilo. Imagem não tem jeito, você tem que periciar. Agora, o problema, você tem que ser periciado por pessoas que não estejam em nenhum dos dois extremos. O cara que, eu vou periciar, mas vou periciar para descartar. Né? Ou seja, o cara de má fé. Ou então o cara extremamente empolgado, que o cara, né, já vai ali, não, é verdadeiro. Não, tem que ser um técnico ali, digamos, isento. Porque o que o perito vai falar? Né? Ele não vai falar, às vezes, isso é uma espaçonave extraterrestre. Ele vai analisar se aquela imagem não tem indícios de fraude. Né? Se você pega lá uma imagem, por exemplo, você tem lá o disco voador, uma árvore, você tem a nuvem, você tem o sol, você tem uma pessoa. Ele vai analisar, primeiro, se todos os elementos que estão ali fazem parte da imagem original, se não foi nada colocado nem separado. E com relação ao objeto, né, eles têm como avaliar, né, se é um objeto grande que estava longe ou se é um objeto pequeno que estava próximo. No caso, a fraude clássica, você pegar um prato de alumínio, joga ele e bate a foto, né? Se for bem feito, fica parecendo que é um disco voador de 5, 10, 15 metros de diâmetro que está longe. Não, é um prato de alumínio que está perto. Só que isso eles conseguem, né, pegar em perícias. Aí sim, aí você consegue descaracterizar a fraude e aí você tem que estudar em cima disso, né? Depois, com o depoimento, a pessoa que viu, que tirou a foto, o que ela viu. Eu já recebi imagem, a pessoa, o que você acha que é? Fala, olha, eu não sei, eu só estou vendo essa luz, é você que tem condições, você que bateu a foto, de onde que veio o objeto, qual foi a trajetória, velocidade, distância, aparente, eu só estou vendo uma luz, né, no céu noturno, né? Não tenho muito como avaliar, né? As pessoas, né, têm essas necessidades que a gente assina embaixo, mas eu gosto de pesquisar junto com a pessoa. Se eu sinto que a pessoa é sincera, bom, vamos conversar, me conta aí o que você viu, onde é que você estava, mais gente viu, né? Porque aí você vai formando um quadro mais completo, né? Isso é o ideal, para conseguir descartar, né, as coisas mais básicas, né? Mas no caso de Varginha, ou no caso da Operação Prato, por que você acha que, no caso da Operação Prato, foram entidades inteligentes extraterrestres que estão envolvidas?
Por que não poderia ser uma sonda, por exemplo? Você acha que tinha uma inteligência ali? Não, tinha porque tem testemunho da época, tinha um dos objetos que foi visto, ele era como se fosse uma lata de refrigerante, né, esse formato. Um tubular. E justamente na posição vertical. E foram vistos seres, né, que eles, digamos, eles tinham, eram claros, mas tinham olhos puxados como se fossem orientais. Né, isso tem testemunha. O Coronel Irangê também tem entrevista que ele gravou, né, com o pessoal da revista UFO, o Gevaério Petit, ele gravou, ele também, mas ele mostra, né, o implante que ele tem no braço, que era uma haste, ele chega a fazer assim, uma haste flexível, e relata o ser que ele viu, que ele teve contato. Ele viu, chegou a ver ser. Ele viu, na entrevista ele fala, eu assisti já há muitos anos, não vou lembrar detalhe, mas ele viu. Então, eram pelo menos, agora, todos os objetos eram tripulados, isso não se sabe, né? Não se sabe, mas que tinha objeto tripulado por ser inteligente, sim. E teve todo aquele tumulto, né, que era deram o nome de chupa-chupa, que era aquele raio que chegava nas pessoas e aparentemente coletava sangue, né? Com qual objetivo? Não sei. Foram agressivos? Teve falecimentos? Teve, mas eles não vieram fazer nenhuma operação de extermínio, senão tinham feito, né? Sim. Né? Alguma experiência eles estavam fazendo. Se era benéfica para o ser humano ou era uma coisa só deles, não sabemos. Mas, obviamente, assustou as pessoas, né? Assustou as pessoas e bastante, porque foi aí que as forças militares foram chamadas. Era um prefeito de uma das localidades, né, viu que a população estava apavorada, acionou o comando da aeronáutica da região, né, e, coincidência ou não, deram o nome de Operação Prato, né, que é algo bem sugestivo. Né. E aí tem todo... E o que a gente quer, né, o pessoal da ufologia, é que eles liberem todas as informações, né? Liberaram bastante coisa já, né? O Edson já trouxe alguma coisa. Sim, liberaram, né? Liberaram. Mas eu volto a dizer, eles liberaram o suficiente para acalmar. E também, assim, para quem quiser entender que a coisa é real, que a coisa existe, já tem mais do que o suficiente. Eu volto a dizer, tem mais do que o suficiente. Agora, o problema é assim, quando a pessoa tem muita descrença ou muito medo, ela nunca vai se dar por contente, né? Ela sempre vai, mas tem aquilo lá. Eu comparo muito com o trabalho nessa área, comparo que eu já assisti, é fato real. Você pega, por exemplo, um menor que foi apreendido, vai depor lá perante as autoridades, juiz, promotor de justiça, e vai lá com a avó, por exemplo. É menor que cuidar da avó. Aí você tem lá 9 evidências fortíssimas de que o menor cometeu o ato infracional. Aí você tem um monte de coisa. Aí você tem uma... avó. Agora você, não, nessa aqui, mas senhora, tá aqui, não, mas isso aqui, mas essas 9, mas essa... Ou seja, a pessoa não quer. Ali, lógico, é o fator aqui, o fator afeto, ela não quer se decepcionar com o neto, que muitas vezes apronta horrores na rua, mas por exemplo, um neto carinhoso, ela não quer. Ou seja, o problema não é a falta de evidências, o problema é o fator psicológico, né? É exatamente isso. O problema na questão da ufologia não é a falta de evidências, é o fator psicológico, fator de crenças, fator da questão da zona de conforto, o medo, seja o que for. Né? Você tem evidências mais do que o suficiente. Mas o que eu acho interessante na Operação Prato é que tem foto mesmo, né? Sim. Fotos liberadas, tem os militares envolvidos e tem o próprio general, né? Que deu depoimento, deu entrevista. Sim, o coronel Irangê Holanda. Sim, você tem, mas eu volto a dizer. Agora, parece que algumas pessoas querem algo a mais, querem uma declaração por escrito, né? Nós, né, do Comando da Aeronáutica, né, reconhecemos que a Operação Prato estudou extraterrestre. Eles não vão fazer isso por enquanto ainda. Né, deixaram claro que eles ainda não pretendem fazer. Agora, nas entrelinhas, né, ficou claro que a coisa ali é de fora. Né? Tanto é que eles não desautorizaram o general Moacir Uchoa a publicar esses livros no final dos anos 60, começo dos anos 70. Ou seja, eles estão permitindo que essas pessoas, embora eles oficialmente, né, no caso, por exemplo, da NASA, a NASA já declarou recentemente, agora nós vamos estudar a fundo o fenômeno UFO. Acho que eles já estudam faz tempo, porque agora declararam. Agora, se eles vão dar um próximo passo, chegamos à conclusão que o fenômeno UFO, em boa parte, tem origem extraterrestre, talvez façam daqui a um tempo, talvez não façam nunca.
Não sabemos. Mas assim, volto a dizer, né, para bom entendedor, a coisa ali tá, a pessoa não quer. Tem um caso interessante, por exemplo, na ufologia, que é o voo 169 da VASP, em 1982. Né? É um voo que sai de, se não me engano, de Fortaleza em direção ao Rio de Janeiro. E em determinado momento do voo, o comandante avisa a primeira tripulação, depois os passageiros que tem objeto à esquerda do avião, tal, né? E aí tem toda a história ali, contato dele com a torre de controle, uma série de coisas. Agora, o que me chama a atenção nesse caso é o seguinte: tem um determinado momento em que todos os passageiros vão para o lado esquerdo do avião para olhar pelas janelas para acompanhar o objeto. Com exceção do arcebispo de Fortaleza. Não lembro o primeiro nome dele, mas era Loscheider o sobrenome. Né? E aí ele simplesmente desconsidera o que está acontecendo. Né? Qual o motivo que leva um religioso, um líder religioso a fazer isso? Depois não precisar dar opinião sobre o assunto. O que era aquilo? Não via? Mas o senhor não levantou? Não quis levantar para olhar. Então, tudo isso faz parte desse acobertamento, desse, né, fingir que não existe. E aí, naquele momento, a única coisa que ele tinha a fazer, né, ele preferiu não se levantar para não ser uma testemunha do fenômeno incômodo, digamos, né?